de Deus, e eu convido os irmãos a nós abrirmos na única carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2, eu estarei pregando na NAA, a Nova Almeida atualizada, permitindo Deus. Nós vamos começar no versículo 8. Versículo 8. Nós estamos, irmãos, fazendo uma série de mensagens na carta aos Efésios. Então, cada domingo a gente avança um pouco. Fizemos assim com Coríntios, fizemos assim com Eclesiastes, com jovens estamos fazendo com Gálatas, né, Thalia? Só falta agora um capítulo de Gálatas para a gente trabalhar, porque assim nós temos o que é chamado de lectio contínua, a gente vai dando prosseguimento. Agora, se você não assistiu às outras mensagens, não se preocupe, elas são feitas sempre de maneira individual, mas ao final dessa série de pregações, você ouviu pregações em cima de um livro inteiro da Bíblia Sagrada, e isso é muito bom. Efésios capítulo 2, versículo 8, a partir do versículo 8 até o versículo 22, diz assim a palavra de Deus: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Oremos. Pai celestial e bendito, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos em comunhão para culto. Já oramos, já cantamos a Ti, ó Deus, lemos as Escrituras, e agora nós precisamos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso ser, em nossa alma, durante a pregação dessa mensagem, a fim de que o nosso coração se abra e receba, Senhor, a Tua verdade, ó Deus. Pai, não tem como um ser humano convencer outro, Senhor, com relação ao ensino da Tua palavra, mas ao comunicar a Tua mensagem e o Teu Espírito abrir o coração, nós podemos receber a fé que vem da Tua palavra, Senhor. A fé verdadeira
não a fé que nós acreditamos, que nós desejamos, que nós sentimos, mas a fé que vem da Bíblia, da tua lei sagrada, ó Deus, para os nossos corações. Nos dá entendimento, abre a nossa alma, Senhor. Nos ajuda a entender a tua vontade, a tua verdade e compreender o caminho para a nossa vida aqui nessa terra, o plano que o Senhor tem para que o Senhor nos guie, ó Deus. É a mesma verdade que será ministrada a todos os corações, mas o teu Espírito aplica individualmente a cada um, tocando as áreas da vida e do coração que cada um tem de necessidade. Espírito Santo, o Senhor não veio para fazer barulho, bagunça, tumulto, mas para nos fazer andar em toda a justiça. E é isso que nós te pedimos e suplicamos, que o Senhor cumpra esse ministério em nossas vidas, para a tua própria glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem é: Ele é nossa paz. Queridos, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo está nos lembrando que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, é um dom dado por Deus para o pecador. Quem são os pecadores? Todos nós. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, não alcançam mais o padrão de santidade de Deus. Qualquer um de nós, se pegar os 10 mandamentos e der uma lida rápida, vai ver o quanto nós transgredimos aquela lei. E nós sabemos que a transgressão da lei, segundo o Antigo Testamento, trazia condenação e morte. E de maneira justa, não má. Deus, de fato, Ele é justo e não mau. Todavia, ninguém conseguiu cumprir essa lei. E aí o Novo Testamento revela o motivo, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A condição espiritual, a qualidade moral e espiritual do ser humano impede com que possamos ler os 10 mandamentos só, não estou nem falando da Bíblia inteira, e venhamos a cumprir. E isso aponta para a necessidade de um Salvador. Alguém precisa vir e nos resgatar. E se Deus fosse somente amoroso, Ele simplesmente, então, daria um jeito de nos salvar sem que os nossos pecados fossem pagos. Mas Ele poderia ser acusado de ser injusto, porque não houve pagamento e punição pelos pecados da humanidade. Mas, como Deus, além de amor, também é justiça, porque nós amamos, às vezes, de forma injusta. Nós amamos os filhos, o cônjuge, às vezes a gente passa a mão na cabeça, a gente tolera algumas coisas, e a gente dá só um sentimento e releva algumas coisas, mas a gente não é justo. Deus, entretanto, é absolutamente justo. E para nos trazer essa paz, não adiantava apenas nos abraçar e fazer com que então esquecêssemos dos nossos pecados, ou talvez permitir que pecássemos em paz, que é o sonho do pecador, pecar em paz. As pessoas querem pecar em paz. Aliás, o pecador, ele ama o falso evangelho que é pregado aí fora. Ele ama o falso evangelho que é pregado aí fora. Por isso que apenas pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração se abre para o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Apenas por essa obra sobrenatural e poderosa é que o ser humano, então, pode ter o coração convertido a Deus. E aqui, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo, ele faz esse papel de nos relembrar quem nós éramos. Qual era a nossa condição? E talvez você me pergunte: pastor, para que isso? Se já passou, parece que está jogando alguma coisa na nossa cara, deixa quieto. É que nós, seres humanos, se fizermos isso, nós vamos fazer no sentido de cobrar, de condenar, de culpar, de espizinhar. Deus não faz isso. Todavia, Ele também não deixa de trazer à nossa memória quem nós éramos, por 2 motivos. Primeiro, nós esquecemos facilmente. Facilmente nós ouvimos a verdade e nos esquecemos dela.
E segundo, essa lembrança sempre vai nos fazer dar valor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa lembrança sempre vai acentuar, como que quem passa uma caneta marca-texto amarelo, para poder destacar a grande obra de salvação. Porque se isso não for reavivado pela palavra de Deus, a obra da cruz vai virar um crucifixo na parede, a obra da cruz vai virar uma lembrança, uma história que pode ser contada, um símbolo atrás do presidente do STF, que está lá, está em todos os lugares, mas efetivamente não quer dizer nada na vida das pessoas, porque símbolos não têm esse poder, apenas a palavra de Deus sendo pregada segundo a verdade e o Espírito Santo agindo nos corações daqueles que ouvem. E qual é a lembrança? Pastor, o que é lembrado para a gente aqui? Paulo nos lembra que nós estávamos numa situação pior do que os judeus. Veja, nós éramos chamados incircuncisão. A circuncisão era uma marca feita no corpo do judeu, que dizia que ele estava debaixo da aliança com Deus. E somente o judeu recebia essa marca de maneira religiosa, para esse motivo, para esse objetivo, e o gentio, de nascimento, ele não recebia. É verdade que um gentio, ou seja, alguém que não é do povo de Israel, a palavra gentios vem de gentes e povos de todos os lugares, né? Poderia se tornar um prosélito, ingressar na religião dos judeus, mas ele nunca seria um judeu de nascimento no sentido nacional, da pátria, da nação. E Paulo nos lembra que nós gentios sequer fazíamos parte de uma aliança, éramos estranhos também às promessas dela. Porque a antiga aliança trazia salvação por meio de obras. Deus deu uma lei em tábuas e disse: cumpra. Depois ele foi revelando mais dessa lei e Moisés foi registrando e digam: cumpram certinho e vocês serão salvos. E se nós olharmos o registro daqueles que conseguiram cumprir, não vai ter nenhum nome, nem Moisés conseguiu, tanto que ele não entrou na terra prometida. De maneira então, e conversamos isso um pouco com os jovens, eles vão lembrar um pouco desses assuntos, de maneira então que a lei ela tinha dois propósitos pelo menos. Primeiro, ela servia como um aio, ou como uma babá, como um cuidador, que alguém que é incapaz de cuidar de si mesmo precisa de cuidado. Seja uma criança ou um idoso acamado, precisa de alguém que cuide, que preste cuidados. Higiene, limites, não pode tocar na tomada, não pode botar alguma coisa na boca, remédio e etc. Porque a pessoa ela não consegue se cuidar. O pecador ele não consegue cuidar a si mesmo, a não ser que ele seja freado por Deus. Aliás, por isso que o temor a Deus é muito importante, para que nós sejamos freados em nossa loucura e nos nossos pecados. O nosso coração de todos nós é desesperadamente corrupto, por isso que nós precisamos que o Espírito Santo faça uma obra linda de nos dar um novo coração. Como diz aquela música, né? Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado. Então a lei ela tinha um papel de cuidar, de evitar que as pessoas se afundassem no pecado, de evitar que as pessoas entrassem nas práticas erradas e pecaminosas desse mundo. Todavia existe um segundo aspecto da lei. Ela mostrava ao mesmo tempo que a pessoa era incapaz de viver a verdade de Deus. Quando a lei diz não cobice, o que a gente percebe dentro da gente? A cobiça. Quando a lei diz não minta, a gente vê que a gente mentiu. Quando a lei diz que a gente não deve roubar, você diz: ah, pastor, eu nunca entrei em nenhum lugar com pé de cabra e roubei, etc, etc. Tá bom. Quantos aqui às vezes não olharam o WhatsApp no horário de trabalho e estão roubando o tempo do seu chefe? Ou qualquer outra coisa? A lei, ao mesmo tempo,
ela faz com que o ser humano seja confrontado. Ele lê essa lei e a hora que ele vai praticar, ele sempre falha, como uma engrenagem que tem alguns dentes faltando. Então a coisa vai, mas daqui a pouco ela para, ela afrouxa, ela falha. E aí a consequência que essa lei traz para aqueles que falham, para essas engrenagens tortas e quebradas que são o nosso coração, os nossos corações, essa lei traz uma condenação. Mas ela também trazia uma esperança, a promessa de um Messias, de um Salvador, que viria redimir Israel dos seus pecados. Mas nós, gentios, naquela lei, não estávamos incluídos. Paulo diz aqui, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, se Israel estava numa situação ruim, se Israel estava debaixo da condenação da lei, nós então, a gente não estava nem na porta dos fundos, a gente estava na terceira classe do Titanic, que quando foi afundar, trancaram o povo lá. Nós estávamos numa situação deplorável. Mas olha o que o texto diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, quem que estava longe? Nós que não éramos judeus. Eles eram os que estavam perto, nós estávamos longe. Vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Antes da lei, quando o ser humano pecou lá no jardim do Éden, Deus já havia feito uma promessa, e Ele disse à serpente: você vai ferir o calcanhar do filho da mulher, da semente da mulher, mas ele vai lhe ferir a cabeça. E ali não foi especificado que era de uma nação específica, que era de alguém que pertencesse à etnia do povo judeu. O próprio Abraão, o patriarca, ele não era judeu, ele era um gentio. Deus começa a linhagem com uma pessoa das gentes. E ele começa a linhagem, ele começa a nação de Israel, ele forma um povo para si, e esse povo traz o Messias, o Salvador. E quando o sangue de Cristo é derramado naquela cruz, nós que éramos estranhos às promessas, na mente do judeu, recebemos também agora a promessa de que somos salvos pela graça, por meio da fé, como ele disse no verso 8, e isso não vem de nós, é dom de Deus. E mais, ele diz que desses dois povos, judeus e gentios, judeus e não judeus, essa separação que o judeu fazia na mente, ele fez apenas um povo. Nós somos agora o Israel de Deus, o Israel espiritual, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que de fato entregaram sua vida a Deus e provaram isso, passando pelas águas do batismo, professando a fé no Filho de Deus e dizendo: eu quero Deus de verdade. Eu não quero uma imagem de Deus, uma filosofia sobre Deus, o meu pensamento sobre Deus, o que a minha família diz sobre Deus, o que uma religião antiga diz sobre Deus. Eu quero o que a verdade diz sobre Deus. Eu quero aquilo que a Bíblia diz sobre Deus. E você dá um passo, e você se entrega a Cristo, e você entende a sua condição de pecador, e você se desespera, porque não há salvação em nós. Não tem alguém que possa vir com um óleo e derramar na sua cabeça e te salvar, ou fazer qualquer outro tipo de mágica. Apenas a fé no Filho de Deus é que pode nos resgatar e nos tirar do caminho do inferno para o qual estávamos indo. Caminho esse que daria num lugar de sofrimento e dor eterno. Mas essa punição que viria sobre os pecadores
Deus fez cair sobre Cristo. O texto fala do sangue de Cristo. O sangue que foi derramado. Deus, portanto, Ele é amor, no sentido de nos salvar e não deixar ir para o inferno aqueles que se entregam a sua vida a Cristo. Todavia, Ele também executou justiça. E a ira dele recaiu sobre Cristo naquela cruz. E Cristo era capaz de aguentar essa ira sobre Ele. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, essa obra foi tão grande, tão maravilhosa, que isso superou o povo que inicialmente achava que só ele era povo de Deus, e derrubou a parede de inimizade. Que parede é essa? No templo dos judeus, foi achado numa das escavações arqueológicas, no templo de Herodes, foi achado uma placa que ficava num muro, que tinha o pátio dos gentios, onde as pessoas poderiam entrar até certo ponto no templo. É como se elas pudessem entrar aqui no pátio da igreja, mais ou menos, vai? Elas pudessem entrar no pátio da igreja, talvez chegar até ali o hall, mas elas não poderiam vir aqui. Naquele tempo, assim era a espiritualidade. Hoje a espiritualidade não é mais por coisas físicas, né? O templo que nós temos hoje, louvado seja Deus, organiza e nos dá um espaço de comunhão consagrado a Deus, como o Fernando muito bem falou no louvor. Mas o espaço não é mais sagrado, né? Sagrado agora é a ação de Deus no nosso coração. Então havia uma placa que dizia assim, mais ou menos assim: atenção, desse ponto em diante, aqueles que não são judeus não podem passar. Você é responsável pela sua própria punição se passar desse limite. A placa dizia isso. Então havia essa parede, esse muro que Paulo usa como um exemplo. E nós que não éramos judeus, estávamos de fora disso. Das alianças, das promessas, da esperança do templo, mas Jesus, Ele faz uma obra de paz, e Ele quebra essa parede, Ele derruba essa parede, e nos permite agora ter acesso não somente a Ele, mas ao caminho que Ele é para o Pai, para Deus, de maneira que não é todo mundo que tem acesso a Deus. O que as pessoas dizem? Não, eu tenho Deus no meu coração, eu e Deus, o cara lá de cima, a gente se entende. Claro, todos de alguma forma falam com Deus, todos de alguma forma procuram a Deus. Mas o acesso à presença dEle, o acesso às suas promessas e à salvação, somente através de Jesus. Por isso que Jesus é a única esperança, como nós estamos falando na nossa campanha de missões. O que prega missões? Não é uma casa nova, não é um carro novo, mas é que Jesus Cristo é a única esperança. Então Ele faz isso em Cristo. O Senhor Jesus, Ele mesmo, vai abolir a lei dos mandamentos, Ele cumpre essas leis, a gente não precisa cumprir, mas isso não significa que Ele nos dê agora permissão para vivermos na libertinagem. A graça que nos salvou tem metas. Que metas são essas? Nós vamos ver aqui adiante no texto, mas grava isso. A graça tem metas. Então o Senhor Jesus veio, fez uma obra maravilhosa, resgatou a quem estava longe, a quem estava perto, e nós não somos mais estranhos, estrangeiros, mas agora, o versículo 19 diz que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Receber Jesus como Salvador não é somente ter uma apólice de seguro contra o fogo do inferno. E aqui começam as metas da graça. Receber o Senhor Jesus implica numa mudança radical de vida. Uma religião, pastor, algumas normas assim? Não, sem religião. Cristo aboliu isso. Então eu posso viver do jeito que quiser? Não. Existem metas da graça. Não são mais metas da lei, mas metas da graça, que são alcançadas pela graça. Por isso que nós temos que orar e pedir sempre a ajuda de Deus. O que essa graça faz? Nos torna concidadãos
dos santos. Nós temos uma igualdade espiritual e pertencemos agora a uma pátria celestial. Tenho dito isso e percebi aqui no clipe da campanha, né? A esperança que as pessoas estão buscando, que é somente Jesus, tem sido deturpada e abafada muitas vezes pela rinha política que nós vivemos. Eu tomei uma bronca hoje no WhatsApp de uma pessoa revoltada, porque eu não estou usando o púlpito para falar do político A e defender e fazer isso e lutar contra Satanás que está na política, que não sei o quê. E a pessoa disse: você não ama as pessoas, você é o único pastor que eu conheço que não fala, que não defende a nação, você não é patriota e isso e aquilo. Se eu fosse infantil, eu ficaria chateado com isso. Mas o meu coração olha, eu não vejo o que a pessoa está falando para mim no primeiro momento. Eu falo: meu Deus, o coração dela tem outras esperanças. O coração dela busca paz em outras pessoas. O coração dela clama tanto para que um político dê paz a ela, que ela quer que o púlpito de Deus vire palanque. E os pastores que não fazem isso recebem condenação. O mundo virou um negócio do avesso. É como se você pega uma roupa e vira do avesso. Queridos, o único nome que sai daqui como esperança é Jesus. Não há nenhum outro. Não tem adesivo de campanha político no púlpito de uma igreja séria. O único nome, não é o nome do pastor, não é o nome da diretoria da igreja, não é o nome dos membros da igreja, o único nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque senão não haverá paz, não haverá esperança verdadeira e concreta, nós vamos continuar afastados de Deus. E parênteses, isso não significa que você não possa ter a sua vida política, já falamos sobre isso. E não significa que a igreja não possa falar sobre política, não sobre político. Tanto que em outubro, nosso irmão Tedmes vai nos dar algumas aulas na EBD, ele é advogado, e vai nos ensinar como funciona a república, o sistema democrático, a divisão de poderes, por que nós temos 2 casas legislativas, mas sem nenhum tipo de apoio a político. Mas é para que nós entendamos melhor como isso funciona, né? E a escola bíblica dominical é diferente do culto, a gente está formando inclusive a cidadania dos membros da igreja, né? E nós vamos ter conhecimento para que possamos entender, puxa vida, se o propósito da república é esse, tal pauta política, ela está errada. E aí sim, eu como cristão, eu não posso apoiar determinada pauta política, é incoerente com a minha fé. E de base do conhecimento técnico e os alvos de uma nação, da liberdade, sobretudo, que uma república tem que ter, né? E dos nossos valores cristãos, você de maneira autônoma precisa tomar as suas decisões. Não é o pastor que diz em quem tem que você votar, nem aceita isso. Isso não é correto. Você precisa pensar por você e tomar as suas próprias decisões. Mas, sobretudo, na pregação, apenas Jesus e somente Ele é a esperança do nosso coração. Independente de no poder estar à direita, esquerda, em cima, embaixo, diagonal, seja o que for. Jesus Cristo é a nossa única esperança. E nós somos esses cidadãos agora dessa pátria celestial que é eterna. Nunca mais, quando estivermos lá, vamos ter uma eleição e toda essa briga política que tem aqui. Nunca mais nós vamos enfrentar inflação. Nunca mais vai ter pandemia. Não teremos mais essa fraldinha, esse pano aqui no rosto que a gente usa aqui e tem que usar. Você não vai mais ouvir falar de CPI, de vacina. Graças a Deus não vai ter esse montoado de coisas. Porque em Cristo nós já fomos feitos cidadãos dos céus. E mais, além dessa cidadania, dessa garantia, dessa certeza, e ninguém rouba uma cidadania,
Por isso que uma vez que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, a salvação é imperdível. Não se perde salvação, não existe isso. É como você tem uma cidadania brasileira. Se você olhar na sua carteira de identidade, você tem lá a sua naturalidade, a cidade onde você nasceu. Quando você preenche um documento, vem ali a qualificação, né? Fernando tal, brasileiro, casado, milionário, etc, etc, né? E você, num contrato, você vê tudo escrito ali. A cidadania você não perde, é um direito seu. Você pode ser expatriado, né? Se você for um apátrida, se você fizer alguma coisa, mas isso, primeiro, é um caso de exceção, né? E segundo, um salvo jamais seria um apátrida do céu. Um salvo jamais se insurgiria contra esse reino. Um salvo, pelo contrário, ele tem um coração que ele quer seguir Jesus. Ele quer conhecer mais Jesus. Então, cidadania não se perde. Mas ele não nos deu apenas uma cidadania. Você está aqui, você está agora, você vai pertencer à pátria celestial e você vai ficar meio perdido. Olha o que diz aqui no versículo 19 ainda. Membros da família de Deus. Membro da família. Quantas famílias nós temos aqui e temos nos assistindo pela internet? Qual que é o pai que, se o filho for meio rebelde ou não cumprir direito os deveres, vai pegar ele pela gola, colocar na rua e trancar o portão? Nenhum, só se o pai não estiver muito bem da cabeça. Membro de uma família implica em aceitação e acolhimento para mudança e transformação. Eu vou repetir. Membro de uma família saudável, implica em aceitação e acolhimento para transformação. Por que nós temos tantos problemas hoje na sociedade? Porque as famílias pararam de funcionar como deveriam. As famílias estão desfuncionais, elas estão fora da sua função. É como se você pegasse um carro para morar dentro dele. É horrível. Já teve gente que fez isso aí, né? Mas a função do carro é locomoção, não permanência. É como se você pegasse um microfone e usasse ele para qualquer outra coisa que não fosse falar, para escrever. Não dá. Você só pode amassar o papel com ele. Ou pegasse uma caneta para falar. E embora em casa a gente pega o vidro de shampoo ou chuveirinho para cantar, né? Mas ali já está no reino da imaginação. Queridos, uma família, e isso Jesus fez por nós, é um lugar de sermos acolhidos. Veja, quando Deus te converte, você não vai se consertar bem bonitinho, bem engomadinho, arrumadinho, para fazer parte da família de Deus. Deus não te chamou para uma festa. Como é que a gente faz numa festa top? Todo mundo arrumado, perfume, né? Mulherada no salão de beleza. Os homens, graças a Deus, tomar o banho, botar o terno. Louvado seja Deus por isso, né, Fernando? Pentear o cabelo no máximo, né? Os homens que usam um cabelo mais baixinho, diferente do meu, não precisa nem pentear. E pronto. Mas na festa você vai estar a rigor. E algumas festas você tem que ter o nome na lista ou um convite para entrar, né? E numa festa existe um comportamento. Você não foi chamado para uma festa. E isso é muito bom, porque algumas igrejas pregam uma festa. Você foi chamado para fazer parte de uma família. Antes de vir para cá, de se arrumar bonitinho, pentear o cabelo, vir aqui na igreja, como é que você estava em casa? De chinelo, descalço, de bermuda, sem camisa, né? Porque você estava na sua casa, você estava à vontade. E Deus, Ele nos acolhe não para a gente viver um comportamento formal, mas para que nós estejamos perto dEle, próximos dEle. Como João recostava a cabeça sobre o peito de Jesus, e ali não havia nenhum tipo de maldade ou impureza. Os corações impuros é que podem ver isso. Como membros da família e concidadãos dos céus, nós agora temos acolhimento, segurança. E nós temos, portanto, paz. Paz. Você está bem, você está tranquilo. Aconteça o que acontecer. Levante-se o governo que levantar. Você vai sentir a fervura do caldeirão, mas você tem paz. Você tem um ar-condicionado interno,
que te ajuda a refrescar a alma e prosseguir. Mas esses membros da família, como eu falei, são para serem aperfeiçoados. Uma família saudável vai criar bem os seus filhos, vai disciplinar os seus filhos, vai colocar limites nos filhos. Uma família saudável vai puxar a orelha quando precisa. Uma família saudável, por mais que a gente possa ficar à vontade, ela tem normas, ela tem um orçamento, que ela pode gastar até tanto, porque senão, como é que faz? Né? Muitos pais ainda mantêm o saudável hábito de ter um horário de dormir para as crianças. Né? Tem pais hoje que nem dão ainda dispositivos tecnológicos até uma certa idade, deixa usar o dele, né? Mas não dá às vezes para as crianças. Como é que uma família funciona? Ela forma o nosso caráter. Porque quando a gente sai de casa e vai para o mundo, muita gente fala o quê? Puxa, fulano é educado, né? Fulana é educada. Ou então, fulano é grosso, é estúpido, é ignorante. Porque às vezes na família não recebeu essa instrução. Então uma família, ela implica em crescimento. Deus salva. Por meio de Cristo, pela fé, não existe preço, mas com as metas da graça, crescimento. E é o que ele fala aqui a partir do versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. A igreja é como um edifício que está sendo construído. O povo de Deus, a família de Deus, e agora temos gentios, judeus, esse único povo de Deus, ele tem uma meta da graça. Qual é? Edificação, crescimento, ser uma pessoa sábia, de fé fiel, viver em santidade, longe do pecado, longe da promiscuidade, longe do orgulho, longe de uma série de coisas. Mas graças a Deus que a Bíblia mostra que isso é um processo, é uma construção. Porque senão você e eu desanimaríamos, a gente não consegue mudar do dia para a noite. Mas nós temos uma promessa, um fundamento e uma pedra fundamental, angular sobre isso tudo. Jesus Cristo é essa base, é essa pedra que dá fundamento a toda essa estrutura, que dá segurança e força, como uma construção normal. Você tem as sapatas que você constrói, que é o que dá estabilidade à construção. E você tem os fundamentos. E esse edifício que cresce, ele deve ser edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. E aqui, para concluir, é muito importante que você entenda isso. Muito importante. Como é que o povo de Deus, a família de Deus, cresce? Segundo os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Para onde nós vamos? Qual que é a nossa direção? Como eu faço as minhas escolhas para viver uma vida espiritual, para viver um cristianismo correto? Os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Quais são esses, pastor? Primeiro, os apóstolos são os apóstolos de Cristo. Por isso que quando diz que uma igreja é apostólica, não é porque é o apóstolo João, o apóstolo José, que tem a foto dele na fachada da igreja, não tem nada a ver isso. A igreja, ela tem que ser apostólica. A Igreja Batista Betel, ela é uma igreja apostólica. Em que sentido? Vai ter um apóstolo com um manto, fazendo assim uma caminhada, pegando um galho de arruda, batendo nos irmãos, pegando uma água santa e vendendo chaveirinho e não sei o que. Não. Os apóstolos de Cristo. Por isso que não existem mais apóstolos. É bom aproveitar esse texto para repetir algo que a gente já ensinou. Não existem mais apóstolos. Acabou. O ministério apostólico acabou. Mas, pastor, Efésios capítulo 4 diz que Deus deu apóstolos à igreja. Sim, aqueles lá. Foi dado. Serve para a gente até hoje. E os profetas? Esses profetas não são do Antigo Testamento. São os profetas da igreja primitiva. Aqueles que foram escrevendo sob inspiração do Espírito Santo. E o que os apóstolos e profetas deixaram para a gente? O Novo Testamento, as Escrituras. Então,
O que é uma família saudável espiritualmente falando e até de maneira natural falando? Para onde cresce esse povo? Esse povo só pode crescer dentro da delimitação do fundamento dos apóstolos e profetas. Que fundamento é esse? As Escrituras. Não se inventa nada novo na fé cristã. O caminho é consolidar, esclarecer, é entender melhor e é crescer nos ensinamentos do Novo Testamento. Esse é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde Jesus está revelado na Bíblia Sagrada. Então não é para a gente inventar algo. Deus deu uma visão para o pastor assim. Eu não quero a visão do pastor. Eu quero o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu quero a palavra de Deus. Eu quero ter sede de Cristo, a pedra angular. Eu quero ter sede da pessoa do Senhor Jesus, enchendo o meu coração, o mesmo Cristo que lavou a minha alma com o seu sangue. Eu não quero novos ensinos, eu não quero uma aventura. Se eu não estou entendendo, se eu estou entediado com a fé cristã, o único caminho é eu me aprofundar e crescer nesse fundamento. Não é fazer alguma coisa diferente. Não. É nós buscarmos esse fundamento para sermos um santuário dedicado ao Senhor e levar essa esperança para outras pessoas. Incontáveis pessoas estão sem Cristo, como foi dito aqui no vídeo. Incontáveis pessoas estão sem esperança, estão enganadas pelos apóstolos e profetas, entre aspas, desse tempo. Mas nós devemos construir em cima da verdade. E o versículo 22 fecha dizendo: nele, no Senhor Jesus, vocês estão sendo edificados, junto com outros, para serem morada de Deus no Espírito. E essa é a lição final que nós temos. Junto com outros. Nós não crescemos individualmente, sozinhos, em casa, trancado, assistindo o culto no YouTube. Junto com outros. Que outros são esses? A família de Deus. A família que nos foi dada. A família que fomos recebidos. Onde Deus é o Pai. Onde Deus é o nosso mentor. Onde Deus é o nosso Salvador, onde Deus é o nosso mantenedor da nossa vida e agora da nossa fé, mas nós fazemos isso junto com outros. E onde nós encontramos esses outros? A gente sai assim procurando na rua? Não, é na igreja, nos membros da igreja. A membresia da igreja é absolutamente importante, mas uma membresia com conhecimento, com propósito. Você fazer parte de uma igreja, membresia é uma coisa muito séria. Aí sim, você e eu vamos viver uma fé cristã verdadeira e genuína. E se quisermos viver isso, precisa ser segundo a palavra. O fundamento dos apóstolos e profetas. Cristo como a pedra angular. Se um pastor quiser pregar sério, ele precisa pregar a verdade que está aqui. Ele precisa ser submisso a Deus e à sua verdade. Para que o povo cresça, para que aí o mundo veja alguém diferente. Veja, Israel muitas vezes falhou na sua missão, porque Israel foi feito esse povo de Deus, mas eles foram feitos assim para ser luz para as nações e para ajudar as nações. Só que eles se fecharam neles mesmos. Primeiro alerta para a igreja. Às vezes a igreja se fecha nela mesma. E outra coisa, eles foram com o tempo olhando para as nações ao redor e querendo ser igual a elas. Então ele se tornou igual. Segunda lição, a igreja só ajuda quando ela não é igual ao mundo. Quando ela é diferente do mundo. Pastor, que diferença? A gente vai ver uma roupa diferente, vai comer uma comida diferente, vai ter um prédio diferente. É a sua vida. Você é a pedra viva que está sendo usada para construir esse santuário. Como é que é essa diferença, pastor? Eu devo ser uma pessoa com vocabulário diferente, um comportamento especial, que eu nunca erro? Não. Alguém que luta para ser santo, que busca as metas da graça, que busca a santificação. Santificação no quê, pastor? Moral, sexual, honestidade.
compromisso com Deus, tempo de oração. Seus amigos precisam ouvir às vezes, sabe o quê? Gente, eu não vou poder ir no churrasco do fulano porque eu tenho culto no domingo. Ah, que isso, você vai perder um churrasco lá, é fartura e tal. Eles precisam ouvir que para você vale mais o culto a Deus, crescer junto com outros, do que comer churrasco. Que domingo, dia do Senhor, é dia de você crescer espiritualmente. Eles precisam ver isso. Os amigos da faculdade, eu bati um papo ontem com a Thalia, perguntando: Thalia, me atualiza aí, como é que está a faculdade, ser crente e tal, né? E a gente foi trocando uma ideia aqui, foi muito legal. E ela falou algo que já acontece há algum tempo, e graças a Deus continua, que são pequenos grupos cristãos que se reúnem para orar nas faculdades e universidades. E isso é lindo. Quem está lá precisa olhar algo diferente. Alguém que não está preocupado em ficar, em transar, e satisfazer o seu próprio desejo, e seja lá o que for. Gente que tira tempo na faculdade, que a gente não adquire só conhecimento, você está toda uma cadeia de relacionamentos ali, né? Pessoas que talvez vão te acompanhar a vida inteira, em relação profissional, em amizade. E elas veem que você sai, na hora do intervalo, no dia que não tem uma aula, e ao invés de ficar batendo papi, pipi, tic-toc, toque, olha aqui e ri, e olha a foto da mulher pelada, e olha a foto de não sei quem. Você está numa sala, num corredor, num grupo, eu não sei onde se reúne, com uma Bíblia na mão, ou com a Bíblia no celular, orando. Ué, mas é jovem, é novo, tem que curtir. Está curtindo acima do que as pessoas imaginam. Está curtindo muito além do que as pessoas imaginam, bebendo dessa fé, crescendo como uma pedra viva espiritual em santidade para Deus. Como? Pela prática da vida. Não apenas se dizendo cristão, não apenas sendo um membro formal de uma igreja, mas sendo a pedra viva que Pedro disse, santificada, ousada. Pastor, e como eu sou essa pedra viva? Pela graça. E se você não está conseguindo, se você continua enredado no pecado, como diz Paulo, o autor de Hebreus, que tenazmente nos persegue, pastor, qual que é o caminho para eu melhorar? Não é a culpa. Culpa é um dos atrapalhos de crescimento. É o arrependimento. É você dizer para Deus: Deus, eu estou errado. Deus, eu estou todo atrapalhado. Deus, eu estou colocando as minhas prioridades em primeiro lugar. Deus, eu estou colocando minha vida, eu estou colocando meu orgulho, eu estou colocando meus interesses, eu estou colocando a mim mesmo, eu estou colocando o pecado, eu estou colocando o sexo, eu estou colocando a desonestidade. Deus, eu confesso esse pecado ao Senhor, eu sei que eu estou errado, eu me arrependo disso e eu quero mudar, porque arrependimento implica mudança. Mas nessa mudança você fala: Deus, me dá graça para mudar. Tira de mim os maus hábitos, tira de mim os pecados, tira de mim esse mau desejo, me dá graça para eu lutar contra isso. A graça, ela tem meta, santidade. Você faz parte da família de Deus, não só porque está na moda, mas porque você quer mudar. Mas pastor, são tantos anos, eu nem sei se eu tenho um jeito. Para Deus não há impossíveis. Além disso, é uma caminhada, é um processo. E nessa noite, eu te convido a pensar e refletir como está a sua caminhada. Primeiro, sempre vai ser um processo. O que a gente tem que fazer é ir melhorando. Ou seja, eu ainda tenho um caminho, eu ainda tenho problemas a vencer, mas eu estou caminhando e eu estou deixando para trás outras coisas. Como que está a sua caminhada? Reflita, ore a Deus e lembre-se, mesmo depois de salvos, Jesus Cristo é a única esperança. Você vai continuar precisando ouvir o Evangelho para o resto da vida, para a santificação. As metas da graça vão ser alcançadas por ouvir o Evangelho. Mas pastor, eu já sou crente, eu já ouvi algum dia, eu já sei, eu não decidi por Jesus ainda, mas eu já sei o que é. O Evangelho é para salvação, não só para conversão. A salvação envolve a
santificação. Portanto, meus amados, o mais importante, estejam no culto a Deus, para ouvir a pregação do Evangelho que te santifica e me santifica. E o Evangelho, que é? A pessoa e a obra de Jesus, a única esperança. Que Deus te ajude nessa reflexão, que Deus me ajude nessa reflexão, e que a gente possa continuar crescendo dentro do alicerce da verdade, para a glória de Deus, para o nosso bem e para a salvação do mundo. Em nome de Jesus, queridos. Amém.